Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma leitura desse livro maravilhoso, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Vamos continuar aqui o 4º capítulo. Alguns dos líderes daquela igreja específica punham-se ao meu ministério por causa da mensagem da fé e da cura por mim pregada. No passado. Tinham procurado uma confrontação comigo, querendo criar caso e discutir comigo a respeito daquilo que eles acreditavam. Mas fiquei quieto e deixei que eles fizessem barulho. Resolvi muito tempo que vou andar em amor, quer outras pessoas o façam, quer não. Falei ao Senhor, portanto, não posso tentar fazer acontecer por minha própria conta o que tu me disseste a respeito de pastorear aquela igreja. Não vou comentar uma só palavra disso a ninguém. Continuarei plenamente dedicado à igreja que estou pastoreando agora, enquanto fico olhando como tu irás solucionar o caso. E Deus realmente solucionou tudo. Foi uma grande surpresa para mim. 2 anos mais tarde, quando aqueles líderes que tinham se oposto a mim de modo tão ferrenho, passaram a ser os próprios a que me pediram a ir pastorear aquela igreja. Deus foi lidando com todos os obstáculos enquanto eu continuava a orar a Ele e confiar às suas mãos a questão inteira. Mas a razão por que podia confiar em Deus para resolver a situação é porque, primeiramente, o buscara na oração até Ele deixar claro no meu espírito que pastorear aquela igreja específica era a sua vontade para mim. Esclarecimentos práticos para orar vocalmente o ministério do plano de Deus. É tão importante aprender a esperar diante do Senhor e orar vocalmente o ministério do plano de Deus para a nossa vida. Uma maneira de fazermos assim é orar em outras línguas. A Bíblia diz que quando oramos em línguas, estamos orando mistérios a Deus. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, em 1 Coríntios 14, 2. A tradução de Moffat diz que estamos orando segredos divinos no espírito. Muitas das coisas ruins que nos acontecem ou das coisas boas que deveriam nos ter acontecido, mas não aconteceram, são os resultados de não termos, em ocasião anterior, orado totalmente o plano de Deus. Compreenda, Deus tem planejado muitas coisas para nós no futuro, que ao orarmos no Espírito, estaremos orando vocalmente, antes de acontecerem. Podemos orar no Espírito tanto em línguas quanto em outro idioma materno, quando oramos com a unção do Espírito Santo. Na realidade, o que está acontecendo na sua vida no presente tempo, quer seja coisa boa, quer seja ruim, é resultado daquilo que você tem orado ou deixado de orar nos tempos passados. E o que acontecerá na sua vida no futuro será resultado da sua vida atual de oração. Em outras ocasiões, o Espírito Santo deixará impressionado com o desejo de orar a respeito de certas coisas que envolvem o seu plano para você. Você receberá uma unção do Espírito Santo para orar. Se, porém, você não levar em conta as incitações do Espírito Santo,
e se ocupar totalmente com os assuntos deste mundo, aquela unção partirá e você ficará em dúvida se já a recebera. Se continuar desconsiderando as incitações do Espírito Santo, você o entristecerá. E ele não tratará mais com você a respeito daquela questão. Resolva, portanto, que sempre se manterá sensível àqueles suaves convites do Espírito Santo. Dedique tempo para esperar no Senhor em oração e na palavra para descobrir sua orientação e direção para a sua vida. Espere diante dele até sua mente ficar quieta e desativada. Persevere na oração por tempo suficiente para todos os seus sentidos físicos e emoções serem levados cativos a Deus, para já não dominarem em você. Em seguida, você poderá escutar o que o seu espírito está dizendo. Além disso, quando você gastar tempo na presença de Deus, ministrar ao Senhor com louvor e adoração, aquietará a sua mente e fortalecerá o seu espírito. É por isso que gastar muito tempo ministrando ao Senhor o ajudará grandemente a cultivar o seu espírito. O que significa ministrar ao Senhor? Significa demorar na sua presença, amá-lo, adorá-lo por tudo que ele tem feito por você. Significa beber profundamente da sua glória e poder e deixá-lo saturar todas as partes do seu ser. Ministrar ao Senhor também o ajudará a ouvir algum recado dele. Atos 13:2 diz, por exemplo, servindo eles certos profetas e mestres em Antioquia ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: quando adorares ao Senhor, criamos o tipo de atmosfera em que o Espírito Santo pode falar ao coração. À medida que você gasta tempo simplesmente amando e adorando ao Senhor, fica sendo muito mais fácil aquietar sua mente e emoções e focalizá-las em Jesus. Se, portanto, você quer experimentar comunhão íntima com o Senhor e escutar o que Ele está lhe dizendo, dedique muito tempo a ministrar a Ele. Pode levar algum tempo para deixar a sua mente calma e quieta. É por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Leve o tempo necessário para deixar o seu corpo aquietar-se. Deixe sua mente ficar calma. Deixe suas emoções reduzirem-se ao ponto de não haver nenhuma emoção e manifestação para afetar os seus pensamentos. Uma vez aquietados a sua mente, o seu corpo, escute o que o Espírito Santo está lhe dizendo no mais profundo do seu íntimo. Embora às vezes a sua mente pareça anuviada, o Senhor iluminará o seu espírito e lhe dará a orientação da qual necessita. Mas se permita tornar-se espiritualmente preguiçoso e parar antes de escutar o que o Senhor lhe está dizendo no seu espírito. Se você se tornar espiritualmente letárgico, poderá acabar seguindo seus próprios desejos carnais. Imaginando o tempo todo que está seguindo o plano de Deus para você. Você precisa aprender a distinguir entre seus pensamentos e desejos carnais e a orientação de Deus no seu espírito. Para fazer assim, você precisa ficar bem fundamentado na palavra, e a única coisa que consegue distinguir entre a alma e o espírito.
Hebreus 14, 12. Firme-se na palavra também lhe ajudará a aprender e reconhecer a voz de Satanás. O diabo tentará mentiras sutis à sua mente, a fim de enganá-lo. João 8,44 e Apocalipse 12, 9. Lembre-se, porém, que Deus fala com você no seu espírito, e aquilo que ele lhe disser sempre afetará em harmonia com a sua palavra. Portanto, sempre examine à luz da Bíblia a orientação que receber. Deus nunca o levará um único passo além dos princípios da sua palavra. Além disso, analise quais motivos o levam para dar o passo que você está considerando. Pergunte a si mesmo: por que quero fazer isso? Quero fazê-lo visando meu próprio benefício egoísta ou porque outra pessoa a está fazendo? É algo que minha natureza carnal quer fazer ou é algo que Deus quer que eu faça? Às vezes é necessário gastar muito tempo esperando na presença de Deus antes de conseguir responder corretamente a essas perguntas. Você nem sempre o conseguirá numa única sessão de oração. Às vezes são necessários longos períodos de espera diante do Senhor em oração, a fim de purificar os seus motivos e de colocar as prioridades na devida ordem, seguindo a palavra, a fim de saber distinguir entre os clamores da sua alma e a voz do seu espírito. Mas se você conseguir aquietar suficientemente o seu próprio íntimo e se meditar na palavra de Deus e orar no Espírito, por tempo suficiente você se aprofundará mais no Espírito e conseguirá perceber a diferença entre sua alma e seu homem espiritual. Você conseguirá perceber a diferença entre suas próprias vontades e desejos e aquilo que Deus quer para você. Depois do seu homem espiritual, no seu íntimo, virão a orientação e a direção, e você poderá dizer com confiança: agora sei o que fazer. Essa é a escolha do Senhor. Em tempos passados, minhas próprias emoções e minha própria personalidade humana me enganavam, mas agora percebi no meu espírito um recado do Senhor. E embora o mundo inteiro me contrarie dizendo que não é assim, sei que Deus quer que eu faça. E à medida que obedecer à vontade de Deus e seguir o seu plano, você desfrutará das bênçãos que Ele fornecerá. A verdade é que ministrar ao seu próprio espírito, alimentar constantemente o seu espírito com a meditação da palavra de Deus e com a comunhão com o Senhor é a melhor coisa que você pode fazer para cultivá-lo de tal maneira que você seja capaz de descobrir a verdade de Deus para a sua vida. É somente então que poderá desfrutar da abundância que Deus tem providenciado para você. Muitos cristãos ficam fora do plano de Deus porque permanecem nas dimensões mental e física. Esquece-se de que dimensão espiritual é a raiz, o tronco e o terreno de onde surge todo o resto. Ficam muito agitados na sua mente e emoções e correm para cá e para lá, procurando alguém para lhe dar conselhos mentais e naturais. Se, porém, tão somente se aquietasse por dentro e manifestasse comunhão com o Senhor, começariam a ouvi-lo falar ao seu coração.
A paz, o entendimento e a satisfação fluiriam do seu espírito para a sua mente e emoções. Todas as suas dúvidas seriam acalmadas e já não passariam em nada, até mesmo seu corpo corresponderia em alegria e saúde. Alguém pode dizer, pois bem, faz muito tempo que estou orando e ainda não percebi nenhuma resposta. Nesse caso, não dê um só passo até recebê-la. Continue buscando o Senhor na palavra e na oração. Outra pessoa pode dizer, vou dar ao Senhor tal e tal prazo para me dar uma resposta. Caso contrário, vou ter que fazer as coisas do meu próprio jeito. Não, a orientação não funciona assim. Você não pode impor a Deus o seu cronograma. Se tentar fazer isso, receberá com a certeza a orientação errada. Você precisa esperar diante do Senhor com fé, confiando que Ele lhe responderá no seu horário e na sua maneira. Se quiser ser dirigido pelo Espírito Santo, esteja sempre disposto a corresponder à sua orientação, mesmo se ela não coincida com seus próprios raciocínios, expectativa ou desejos humanos. Não prejudique com seus pensamentos errados ou suas ambições egoístas, sua capacidade para discernir a sua orientação. Mantenha-se dócil e de coração aberto para receber o que o Senhor quer, que o Senhor lhe quiser contar. Nesse caso, ele lhe ensinará os seus caminhos e dirigirá no seu plano para a sua vida. Na minha própria vida, resolvi há muito tempo que corresponderia imediatamente à orientação do Espírito Santo. E no decurso dos anos, cada vez que dedicava tempo a buscar a orientação do Senhor na palavra e na oração, Deus sempre me dava uma resposta. O Espírito Santo dava testemunho no meu espírito quanto ao plano de Deus e eu subia por dentro. E eu sabia que dentro, ou melhor, e eu sabia por dentro que tinha recebido a orientação divina sobre a questão. Sabia disso melhor do que sabia meu próprio nome. Você pode ser igualmente bem-sucedido em buscar a orientação do Espírito Santo, mas quero enfatizar o seguinte fato. Saber a vontade de Deus e andar na vontade de Deus dependem da sua vida de oração e de estar firmado na palavra. Quanto mais tempo você ficar esperando diante do Senhor com a palavra e com a oração, tanto mais certeza você verá a respeito do passo seguinte. Na presença de Deus, aquilo que você tem na vida que não provém dele, acabará se desfazendo. Você chegará à condição em que você já não se preocupará com aqueles pesos e pecados que lhe faziam tropeçar em tempos passados. E verá capacidade e se verá capacitado para andar na verdade claramente definida do Pai. Obrigada por essa leitura. Vamos ficar por aqui e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.